Olá, pessoal. Vamos aqui à nossa segunda aula da mentoria Liderança Visionária, transformando o potencial em resultado. No nosso último encontro, falamos de prioridade, gestão do tempo, ladrões do tempo, porque um líder visionário ele precisa ser responsável pelo seu tempo. E no nosso encontro hoje, vamos falar sobre esses dois conceitos fundamentais: autorresponsabilidade e autoliderança. Eu gosto de começar com essa frase aqui, ó. Seja o piloto da sua vida. Agora, em dezembro, participei de um evento que eu ministrei uma palestra com esse nome aqui, ó. Seja o piloto da sua vida. Você precisa entender que você tem que estar no comando da sua vida, né? Você quer melhorar seus resultados pessoais ou profissionais? Então, não tem que ficar dependendo de outros para você atingir esses seus objetivos. E aí, eu gosto muito dessa frase aqui do Mário Simões, que é: você paga o preço para se desenvolver, porém paga um preço maior ainda para permanecer onde está. Então, assim, só tenho aqui ser grato por vocês terem decidido participar dessa mentoria, onde vocês estão pagando um preço sim, né? Muitos, neste horário, poderia estar assistindo novela, poderia estar brincando com os filhos, mas decidiram pagar um preço, né? Está aqui buscando conhecimento, informações para se desenvolver. E vamos pensar nos nossos liderados. Será que nossos liderados têm essa consciência, né? Eles estão buscando conhecimento e informações, ou às vezes perdem tempo com outras coisas? Eu posso dar um exemplo meu, há muitos anos atrás, onde eu não tinha essa consciência que hoje eu trago aqui para vocês. Eu assistia muita novela, eu dormia de manhã acordando 9 horas da manhã, e aí fui lá, num treinamento de inteligência emocional, em abril de 2017, que caiu a ficha que eu tinha um potencial muito grande para ajudar as pessoas. E aí eu troquei, simplesmente substituí esse tempo que não me levava a nada por cursos e principalmente a leitura de livros. Então fica aqui como reflexão para vocês. E o primeiro, né, conceito que eu quero trazer para vocês é a autorresponsabilidade. Suas escolhas determinarão seus resultados. O que é ser autorresponsável? É você ter a consciência que você e só você pode fazer aquilo que você tem que fazer para melhorar seus resultados. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Quem conhece pessoas assim que dizem algumas frases parecidas assim, ó? Eu não cresço na empresa devido ao meu chefe. Eu não emagreço devido à geladeira. Eu não leio livros, eu não faço atividade física por falta de tempo. Essas pessoas que falam, e eu conheço, tá? Pessoas que falam assim, elas não têm autorresponsabilidade. Elas estão colocando o seu sucesso na mão de outros. Elas estão se colocando como vítimas. E aqui, na mentoria Liderança Visionária, nós queremos que você tenha essa consciência e essa autorresponsabilidade. Que você busque a cada dia conhecimento e informações, né? Eu fico muito feliz quando vocês me chamam no privado e fazem alguma pergunta, algum questionamento. Mostra que vocês estão querendo realmente melhorar. Então, abrace o que tem que ser feito e faça bem feito. Isso é autorresponsabilidade. E aí eu pergunto para vocês: quem é o responsável por realizar seus sonhos mais ousados? Quem poderia me responder? Pode ser no chat, pode ser no áudio. Quer dizer, eu gostaria de que todos respondessem, né? Quem é o responsável por realizar seus sonhos mais ousados? Estou esperando as respostas. Pode ser no áudio. Ah, é isso aí, no chat já estão colocando, é isso mesmo. Eu mesmo. Eu Eu mesmo, mesmo, eu eu mesmo, mesma. eu mesmo. Exatamente, Yara. Yara, parabéns, é isso mesmo, tá? É isso aí. E a pergunta para reflexão, não precisa responder. Para onde as suas escolhas estão te levando? Evidentemente que nós estamos numa mentoria de liderança que você já tomaram a decisão. Então, ótimo. As escolhas estão te levando, com certeza, a um patamar melhor. Se nós pensarmos numa escada, vocês já subiram aí uns 2, 3 degraus, né? Simplesmente com o exercício que eu pedi para vocês fazerem para hoje,
Nós já recebemos feedbacks no grupo de pessoas que aumentaram a consciência. Nós vamos ver daqui a pouco a importância de buscar o equilíbrio nas 12 áreas da vida. E aí, com esse exercício, o meu objetivo foi alcançado. Aumentou a consciência que, se nós queremos melhorar a nossa liderança, nós não podemos só estudar sobre liderança. Nós temos que buscar esse equilíbrio. E aí, eu pergunto, né? Quais são, né, as coisas que te põem para baixo e te prendem? Né? Quais são as circunstâncias ou coisas que te põem para baixo e te prendem, impedindo que você conquiste mais? Reflete um pouquinho. Será que é falta de planejamento? Será que é falta de prioridade? E aí a aula passada já te ajudou? Não sei, não é para responder. Aqui é só para refletir, mas eu te ajudo. Será que é uma dificuldade financeira? E assim, eu pedi para vocês responderem a roda da vida e alguns responderam. E daqueles que responderam, vários colocaram que querem melhorar a área financeira. Será que é uma doença? Será que é o governo? Será que é a crise? Será que é a pandemia? Você está pondo muita culpa na concorrência? Ou será que é você? Então, a autorresponsabilidade trabalha para entender que pode ter dificuldade financeira, pode vir uma doença, o governo, pode vir a pandemia. Mas se eu estou preparado, eu vou melhorar os meus resultados, independente de pandemia. Todos nós passamos aqui pela pandemia. E eu tenho certeza que todos vocês conhecem pessoas que cresceram na pandemia. Eu lembro na época, né, que eu comecei a me contactar com outros palestrantes e teve a seguinte história. Era uma moça que vendia roupa, só que era roupa para festa. E aí começa uma pandemia que acaba, as festas acabaram. E aí o que que ela fez? Ela não entrou em desespero. Ela parou e pensou, o que que eu posso fazer? E aí ela pensou, as pessoas vão ficar em casa. Então eu posso começar a fazer roupa para ficar em casa. Pasmem, em 30 dias, como ela começou a pôr o plano em ação, em 30 dias, ela já estava faturando o dobro do que ela faturava antes com venda de roupas para festa. E eu sei que depois da pandemia ela voltou e ela tem duas lojas agora, né? A loja de roupa para festa e a roupa confortável para casa. Né? E aí ela poderia muito se vitimizar e agora, tal, e ficar em casa chorando. Não. Isso é autorresponsabilidade, é entender que eu posso, com as informações que eu tenho, com as conexões que eu tenho, buscar uma solução. Sobre autorresponsabilidade, eu gostaria que alguém trouxesse aqui um exemplo, um case, um complemento ou uma pergunta. Fiquem à vontade. Carlos, se quiser completar, por favor, para estimular eles a falarem. Tenho uma experiência que talvez ajude vocês a... A resposta já está dada. Quem é o responsável? Vocês mesmos já colocaram. Estava fazendo um curso de empreendedorismo e nesse curso, chamado Empretec, é um curso que o Sebrae dá, eu acho que ele é bem interessante para quem, e super indico, se você um dia puder fazer, vale muito a pena, tá? Mas a resposta que o professor deu a um questionamento, que daí ele perguntou assim, tá, quem vai fazer essa atividade aqui? E aí era uma atividade de ir e vender o produto, colocar o produto no mercado. E aí a gente começou, vários ali que estávamos participando do curso, a gente poderia fazer isso, a gente poderia fazer isso, a gente, quem sabe a gente faz isso. E aí o professor diz, para tudo, pergunta errada. Quem vai fazer? E aí todo mundo se olhou, um participante olhou para o outro, tá, mas o que ele está querendo dizer? Não, quem vai fazer? E aí um lá gritou do fundão, olha, eu vou fazer. No meu grupo, eu vou fazer isso. Aí o outro lá, eu vou fazer isso. E aí o outro lá, eu vou fazer. Bom, moral da história. A resposta, isso foi no primeiro dia de aula. A partir dali, os 6 dias do Empretec foi, quem vai fazer? Eu vou fazer. E eu acho que a autorresponsabilidade do líder está muito atrelada a isso. Quem vai fazer?
Pare de atribuir ao mundo, ao cosmos, né, a situação. Quem vai, de fato, mudar o cenário na sua vida e na sua trajetória, no seu projeto, na maioria das vezes, para não dizer 100%, é você mesmo. E mesmo quando a situação estiver difícil, né, responda essa pergunta. Quem vai fazer? Eu vou fazer. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Então, assim, vai a pergunta para vocês. Quem vai fazer a vida ou a mudança acontecer, a virada de chave? É vocês. Perfeito, Carlos. Muito obrigado aí pela contribuição. E faz a gente refletir mesmo, né? Como eu dou o exemplo, se antes eu acordava 9, agora eu acordo 6, às vezes 5:30. E é muito legal que às vezes é 8 horas, eu olho para o que eu já fiz, eu falo, impressionante o que eu já fiz em 1h30, das 6:30 às 8, 6:30 às 8:30. Impressionante o que eu já fiz, né? E isso para mim é autorresponsabilidade, é tomar a decisão que vou acordar cedo para já realizar as tarefas que eu preciso fazer para não procrastinar. Né? Por exemplo, eu tenho um treinamento que fui convidado para dar um treinamento de venda dia 23 de fevereiro. Semana passada eu já preparei a aula. Eu não procrastinei. Se eu já vou dar uma aula sobre prospecção, por que eu vou deixar para fazer dia 22, um dia antes? Não. Eu já fiz semana passada. E esse sábado eu participei de uma imersão de 12 horas e eu tive vários insights que amanhã eu vou pegar e vou ajustar, né? Então, para que procrastinar se nós podemos fazer agora? E aí cabe a cada um de nós, como líderes, organizar o nosso tempo e definir as nossas prioridades. Mais alguém gostaria de completar antes da gente passar para autoliderança? Eu queria fechar aqui sobre autorresponsabilidade. Algum exemplo, algum comentário, alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, para a gente não perder tempo. Então vamos lá. Então vamos lá. Mas por onde começar? Você pode. Não, eu quero melhorar minha autorresponsabilidade, mas por onde começar? E o que eu trago aqui, né? Tem um livro que chama Pipeline da Liderança, de Rancharan, que ele fala o seguinte: antes de ser líder de líderes, antes de ser líder de outros, seja líder de si mesmo. E é por isso que eu quis trazer, logo nesse início da nossa mentoria, o conceito da autoliderança, que para mim está totalmente ligado à autorresponsabilidade. E aí eu quero trazer aqui 4 pontos, né? Que a autoliderança começa pelo autoconhecimento. E no livro que nós estudamos, ele reforça isso, né? Você precisa se conhecer, né? Conhecer quais são os seus pontos fortes, conhecer quais são os seus pontos a melhorar. E aí um conceito que eu quero trazer para vocês é que, uns 10 anos atrás, eu já pensava em ponto forte e ponto fraco. Só que o que eu pensava? Que nós precisamos dividir nosso tempo para desenvolver 50% do tempo nossos pontos fortes e 50% nossas fraquezas, nossos pontos para melhorar. Só que com o estudo, eu mudei esse conceito e entendo o seguinte: você já tem um dom natural, você já tem um talento natural, que é o seu ponto forte. Então você tem que trabalhar ele, potencializar ele para ser diferente dos outros. Então eu digo assim, 70% do tempo foque naquilo que você já é bom. Mas claro, 30% trabalhe suas limitações. É um termo forte, mas é verdade, nós todos temos pontos a melhorar. E aí eu vou dar um exemplo meu, né, que com 17 anos eu era muito tímido. Eu não tinha amigos, não tinha namorada, e aí eu percebi que aquela timidez ia me prejudicar na minha vida profissional, já que já estava me prejudicando na vida pessoal. O que eu fiz? Eu busquei curso de teatro e de lá para cá fiz diversos cursos de oratória, mas a chave virou quando eu tomei uma decisão, que eu não iria, a partir daquele momento, perder nenhuma oportunidade de falar em público. O que eu quero dizer? Eu fui me desenvolvendo na oratória para melhorar aquele ponto, aquela característica que para mim era limitador e vou melhorando. Né? E recentemente, alguns anos atrás, né, eu e o Carlos não éramos do tempo do WhatsApp. E quando veio o WhatsApp, eu tenho uma mania, entre aspas, de não digitar.
de falar de gravar áudio, que é uma forma que eu tenho para desenvolver essa minha habilidade. Então, o pessoal colocando aqui, o Carlos escreveu, a pessoa mais desafiadora de ser liderada é a gente mesmo. Perfeito. Então, o autoconhecimento faz com que você busque informações para você criar um plano de ação e melhorar, né? Pessoas que são muito perfeccionistas, por exemplo, precisam entender, ter essa consciência, porque muitas vezes está deixando de criar projetos, de lançar projetos, porque não está bom. Eu preciso melhorar. E aí não lança, e aí acaba não tendo a acabativa. Então, aqui eu vou trazer 4 pontos para melhorar esse autoconhecimento, buscando a autoliderança. Mas eu quero ouvir vocês, tá? Claro que o Carlos, por favor, pode comentar sobre autoconhecimento, mas eu quero ouvir vocês. Carlos, comenta sobre autoconhecimento, mas, por favor, vocês também, depois, quero ouvir de vocês. Gente, o meu comentário vai ser: o que que isso representa para você? O que que o autoconhecimento faz diferença na sua vida? E como você, na verdade, está buscando isso? Eu lanço essa pergunta para vocês, porque o objetivo é escutar vocês para que o Mauro possa responder. E eu digo mais: o que que de fato isso está fazendo diferença, ou como isso pode fazer diferença? Você se conhecer melhor. Que diferença e que impacto isso tem na sua vida? Vamos lá, pessoal. Posso falar, Mauro? Com certeza, eu quero ouvir vocês. Hoje, mais do que nunca, eu acredito muito que você está buscando conhecimento, é importantíssimo, porque o mundo hoje está girando mais rápido, né? E se você não tiver atualizado e antenado com tudo, você acaba não sendo expressivo, vamos dizer assim. Então, o autoconhecimento, eu acho que, primeiro de tudo, ele faz bem para você mesmo, né? Porque ele te agrega valor, ele te agrega autoridade, ele te agrega conhecimento, né? E até habilidade na comunicação, que é uma das coisas que o Mauro falou. No momento que você busca é, auto se conhecer, né? E também se encaixar melhor à sua volta, eu acho que você vai ficando mais solto, mais desenvolto, mais líder, né? Você precisa conhecer você primeiro para poder entender o outro, senão, no meu ver, não funciona. Como você vai entender uma outra pessoa se você não consegue nem entender as tuas deficiências, aquilo que você melhorou, a tua evolução? Então, o autoconhecimento, eu acho que ele é importante, que você pode buscar através, inclusive, de cursos aqui, como nós estamos fazendo, de dicas, convivendo com pessoas. Pelo menos eu faço isso, né? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu me avalio? Eu me avalio escutando e vendo o que está acontecendo ao meu redor. Isso. Sensacional, Yara, sensacional. Você falou um ponto fundamental. Se nós queremos liderar outros, né? E John Maxwell já nos ensinou, né? Liderança é influenciar, nada mais, nada menos. Então, antes de se conectar com o outro, nós temos que nos conectar com nós mesmos. E aí, no livro a Arte do Desenvolvimento Humano, no meu capítulo, eu falei justamente em busca do autoconhecimento. E aí, aqui eu escrevo aqui, ó. Descobrir sua intimidade traz consciência de suas ações, reações, pensamentos, experiências, atributos. Entender como progredir, descobrir como desenvolver-se na carreira, conhecer os próprios limites e ultrapassá-los. É fundamental buscar autoconhecimento. Lá na frente, na mentoria, em algum momento a gente vai falar sobre o DISC, né? Perfil comportamental do nosso colaborador. Só que como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai fazer o DISC conosco, para saber qual o nosso perfil, né? E eu sei qual é o meu perfil, né? Para quem já sabe, eu sou C de conforme, e aí, assim, eu consigo me conectar melhor com outras pessoas por saber que eu sou conforme. Deixa eu ver aqui no chat, né? No meu caso, o Kleber. No meu caso, estou enfrentando todas as minhas fraquezas, encarando minha verdade. Isto está sendo desafiador. Parabéns, Kleber. E é por isso que nós buscamos ajuda numa mentoria, para crescermos.
O Augusto escreveu: o autoconhecimento também ajuda a traçar o caminho que você quer seguir, além de nos conhecermos melhor e melhorar como indivíduo também. A Juliana escreveu: se conhecer é bom, pois saberá como lidar nas situações do dia a dia, seja no feedback ou na negociação de um conflito entre outras. Ó, já está abrindo aqui temas para outros encontros, porque você vai ministrar um feedback. Você tem que conhecer um pouquinho do perfil comportamental para você, de repente, né? Você tem ali, você sabe a técnica para ministrar um feedback, mas dependendo, conhecendo o outro, você pode ajustar alguma coisa. Muito E legal. tem Quem mais mais? uma questão, Mauro. Eu Vamos queria lá. colocar mais uma coisa, Mauro. Tá, vamos lá. Vocês estão colocando questões fundamentais que autoconhecimento é importante, mas qual é um limitador para o autoconhecimento? O que vocês acham? O que limita uma pessoa? Vamos lá, pessoal. Ó, o Silvan respondeu ali já. O orgulho é um Orgulho, deles. Os meus pontos ego. fracos. Os meus pontos Não fracos. reconhecê-los, isso, não reconhecê-los, né? Achar que o problema O sempre são ego, os né? outros. O ego Ego. O também ego segura muito. O ego, segura né? muito, com A pessoa certeza. não quer enxergar aonde ela precisa melhorar. Então, o ego, acho que é na liderança, Boa, boa. o ego bate forte. E uma das Sim. Trabalhar em cima características disso. do líder visionário é ser humilde, exatamente, né, por causa desse ego, né? O Laguna levantou a mão. Laguna, só liberar o Isso. áudio, por favor, Laguna. Boa noite a todos. Boa noite. Estou aqui refletindo. Está sendo muito bom nossa mentoria, porque eu estou casando ela com a terapia. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade, estou tratando em terapia, de me autoconhecer, de autorreconhecer, enfim, de fazer esse processo. Está sendo difícil para mim, eu não entendia por que era tão difícil, né? Já tinha, se buscava conhecimento. E agora, vinculando as duas, digamos, a terapia com o que a gente vem trabalhando aqui, vai estar me ajudando muito nesse processo de autoconhecimento, né? Acho que está bem interessante, mas tem coisas que, por mais que a gente leia, busque, trate e veja, tem alguns, vou usar o termo bloqueio, talvez não seja o melhor termo, mas tem algumas coisas que a gente não consegue efetivamente acessar e ter esse conhecimento do porquê que a gente não consegue se desenvolver em algumas áreas. Então, acho que isso aí está muito bom. O do livro ali, A Lei do Espelho, aquele que fala do autoconhecimento, do valorizar-se, casou muito com a terapia na semana passada, foi a que eu tinha escolhido aqui para a gente debater, então acho que tá tudo se vinculando, assim, né? Muito bom nesse sentido aí. Obrigado, Laguna. Que legal. E está tudo relacionado ao autoconhecimento mesmo. Quando, né, de repente, mais para frente, a gente pode trazer uma aula de crenças limitantes, né? O líder precisa conhecer quais são suas crenças limitantes criadas lá na infância para poder desenvolver. Vamos lá, Silvan e depois Nancy. Silvan, pode falar. Opa! Ô, tá para me falar aí? Estamos ouvindo, pode falar. Então, essa questão do... Eu mencionei, acho que acabou indo meio que sem querer aí para a fala, mas tudo bem. A questão que eu acredito que seja é nós mesmos, né? A questão do orgulho, você não se perceber, você não aceitar o feedback de uma forma não pessoal, né? Mas sim como ponto de melhoria. Como eu trabalho com, tá eu e o Augusto aí, né, Augusto, a gente conversa muito no nosso dia a dia sobre esses pontos, né, que a gente tem que sempre aceitar o que a pessoa ou tentar se perceber nesses questionamentos ou às vezes o que nos apontam, né, como se tu tá no caminho certo, tu recebe um feedback, show de bola, mas quando tu não recebe positivo, né, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar? Eu vou paralisar? Eu vou avançar com esse ponto, né? Então, eu creio que sim, a gente tem que reconhecer que todo dia
é um dia novo e tem uma oportunidade de aprendizado, né? Com quem nós passamos, né? Ainda mais numa mentoria como essa, né? Então, com tantas pessoas capacitadas aqui, eu estou ouvindo. Desde o primeiro dia eu ouvi o seu Elisier, fiquei Mauro, Carlos, então a gente fica, cara, quero perceber, ouvir mais do que falar. Mas é isso aí, a gente reconhecer, ser humilde e aceitar que só assim nós mudamos, né? Porque eu sempre digo, cada ser humano é uma pérola, mas essa pérola, ela precisa ser lapidada. Primeiro ela foi encontrada, nós estamos aqui, né? Mas essa, nós temos que ser lapidado, eu digo, é um processo de lapidação contínua. Então, eu vejo dessa forma. Obrigado, Silvano, obrigado pela contribuição. Nancy, libera o áudio, por favor. Oi, boa noite. O ser humano ele é muito surpreendente, né? A gente não sabe, se desconhece, tem resistências para o próprio aprendizado. Então, às vezes você internaliza somente um padrão de atitudes, de gestos, e você acha que está tudo normal, está tudo bem. Então, o nosso limite para olhar tudo isso é muito curto, é muito pequeno. Então, as outras pessoas percebem nossas ações, percebem nossas atitudes, e aí vão se criando os estereótipos, né? Ah, o fulano é assim, o fulano é assado, o fulano é cozido. E, às vezes, esse ego, né, inflado, ele negligencia muito, porque aparecem pessoas que dizem: nossa, mas como você é bom nisso? E às vezes nem é. Nossa, como você faz isso aqui muito bem? E a pessoa acaba acreditando e acha que ela é dessa forma. Então, o autoconhecimento, ele deveria ser uma coisa assim obrigatória dentro de qualquer instituição, porque é muito legal quando você traça o seu perfil, quando você observa, quando você começa a ter a preocupação de melhorar os teus pontos limitantes, que aquilo começa a te dar problema. Então, eu acho que tudo começa através do autoconhecimento. Essa é a minha contribuição. Então, obrigado, Nancy. E o bom do Nancy, assim, eu achei legal, o bom do autoconhecimento é que ele não existe um início, meio e fim. Você aceita, você começa, você, através da humildade que o Silvão mencionou, né? Tipo assim, tira um pouco o orgulho de lado, você sempre vai ter aspectos a serem melhorados em você. A única coisa é que você precisa aceitar que você tem algumas deficiências. É a mesma coisa que alguém, por exemplo, não existe como tratar um drogadito se ele não quer tratamento. E assim é com as nossas limitações. Não existe como tratar ou melhorar se eu não estou disposto a fazer alguma coisa sobre. Ou então não aceito elas. E aí entra a humildade. Então é uma trajetória, né? E nós vamos falar muito sobre isso ainda, né, no decorrer dos nossos encontros. Mas muito legal ouvir vocês, gente. É muito legal, Carlos, que você trouxe, porque aqui, uma das formas de realmente melhorar a autoliderança é a autoconsciência, como você trouxe, né? Então, por isso que nós começamos aí fazendo exercícios para elevar essa consciência, né? Não só das 12 áreas da vida, mas estamos falando de autorresponsabilidade e autoliderança. Então, a autoconsciência, buscar essa consciência de o que eu sou, como eu sou, né? Quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas fraquezas. E aí, um outro ponto, né, para você buscar essa autoliderança é ter propósito, né? O líder, ele tem que ter clareza no que ele quer, né? Qual o seu legado, qual o seu propósito, porque aí você vai realizar as ações com muito mais energia, né? Quem aqui, né, realiza as suas atividades a ponto até assim, de estar no estado de flow. O que é o estado de flow? É quando você realiza atividades que te dão prazer, que está alinhado ao seu propósito. Você nem percebe o tempo passar, né? E aí, outro ponto fundamental, né? A autoliderança está ligada aos seus motivadores, né? A automotivação.
você sabe, aí eu pergunto aqui para refletir, tá? Você sabe quais são os seus motivos de ação? Quais são os seus automotivadores? Né? Eu sei, porque eu tenho clareza onde eu quero chegar e todo dia eu lembro, antes de começar a fazer as atividades, eu lembro quais são os meus motivos para ação. E isso, quando a gente fala de autoliderança, o líder tem que ter clareza, seja em casa, sua vida pessoal, ou principalmente na empresa. Porque na empresa nós vamos ter vários obstáculos ali, vários líderes, né? Eu dei uma mentoria individual faz pouco tempo, ele tinha 30 liderados, e cada dia um trazia um problema. Então, todo dia ele tinha algo para resolver que não estava dentro do seu planejamento. Só que quando a gente tem motivos fortes, a gente leva isso de letra, porque a gente planeja o nosso tempo, nós realizamos as nossas atividades importantes logo de manhã, deixando à tarde, né, um tempo livre, porque vai acontecer esses problemas sim. E aí eu finalizo assim essa parte aqui da autoliderança, falando um pouquinho sobre autodeterminação. Né? Antes de começar essa aula, o Cláudio trouxe a questão da disciplina, né? Determinação. Você é uma pessoa determinada ou acontecem os pequenos obstáculos, as pequenas dificuldades e você já larga tudo, né? Então, uma lição que eu trago é: tenha clareza sobre os seus objetivos, porque quando surgirem pequenos obstáculos, você vai transpô-los muito mais facilmente e você vai lembrar aonde você quer chegar. Isso vai te trazer clareza, energia, está ligado ao seu propósito, melhorará a sua disciplina e autodeterminação. Então, eu gostaria de ouvir vocês. Pode escolher falar sobre propósito, autoconsciência, automotivação, autodeterminação. Qual é o insight que, de repente, você traz aqui para contribuir nessa aula de autoliderança? Fique à vontade. Tranquila, Vai tranquila. lá, Silvan. Bom, então, assim, sobre essa questão, né? Eu estou lendo o livro de Tony Robbins, Gigante Interior, né? E tem uma fala dele sobre essa questão de tu estar numa situação difícil. Vou contar um caso que aconteceu comigo ontem. Tive uma semana passeando com a minha família, né? Deu um vento forte aqui em Estrela. Não sei se no Rio Grande do Sul aqui deu um vento muito forte. Destelhou muitas casas e tal. E eu tenho um sítio próximo da minha cidade, só que de casa, só que eu não tinha ido até então. E aí ontem eu cheguei da viagem, disse para minha esposa, assim, Fábio, vamos lá no sítio dar uma olhada lá. Cheguei lá, árvores no chão, telha, cara, um monte de telha no chão, um monte de, sabe? E eu olhei assim, bah, depois da viagem, cheguei no caos. E o que eu vou fazer, né? Aquilo me chateou um pouco, né? Me deixou um pouco aborrecido. Por eu ver aquela situação de ter um lugar que a gente cuida, zela bastante e tal, né? Mas aquilo eu disse, pá, daí eu vim para casa e comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu vou ficar paralisado agora, eu vou chamar alguém que entenda do assunto e vamos resolver, cara. Se a vida é assim, vai ter sempre os desafios, né? Peguei, passei uma mensagem para o meu amigo, Alexandre, você vai lá olhar e tal, dar uma olhada lá, tem bastante coisa para fazer. Ele foi hoje de manhã, tirou uma foto, me mandou, Sancho, está pronto, tinha 20 telhas lá para arrumar, arrumei, tá tudo certo. Mas aonde eu quero chegar, que às vezes eu vejo por mim, tá? Tô falando tu te desespera com pequenas situações, né? Isso é uma coisa que me incomodou no momento. Mas eu digo, cara, é um desafio, assim como nós, empresas, como líderes, a gente vai ter vários outros, né? Pessoas
Então, eu disse, cara, tu tem que resolver, meu, é contigo. Não adianta tu ficar murmurando e reclamando uma coisa, cara, que a natureza, tu não é responsável por isso, entendeu? Então, resolva. E aí que eu disse, cara, e deu certo. Então, às vezes, tu acha que não tem uma saída, mas tu pensa, analisa, cara, não, de uma forma tem que ter uma solução, né? E às vezes a solução vem mais rápido que tu imagina. Então, esse é o meu recado aí. E aí, até eu coloquei agora uma missão, né, com o Augusto, lá na Agro, nós colocamos o OPA, né? Instituímos organização, planejamento e atitude. Porque não adianta tu planejar num ambiente bagunçado. Tipo, eu trabalho com varejo. Então, nós primeiro organizamos o ambiente, planejamos o que nós vamos fazer e aí nós partimos para ação. Então, tem dado certo, né? Então, a gente trabalha nessa sintonia, nessa sinergia, eu, Augusto, né? Colocamos os nossos desafios mensais de vendas, estipulamos juntos. Esse mês vamos bater a meta, né, Augusto? Tá aí, pode compartilhar. Então, é dessa forma, eu acho que tu tá aqui para resolver problema, não para Perfeito. ser mais um criador de problemas. Silvão, perfeito. Você trouxe aí vários insights aqui. E aí, assim, o líder, ele é aquele que está na frente. Tem que ser o exemplo, né? O líder tem que pensar na solução. O problema já existe, né? Vou lembrar agora de Paulo Vieira de novo, né? A regra 10/90, todo mundo conhece, né? Então, assim, 10% representa aquilo que aconteceu. 90% representa como você vai reagir àquilo que aconteceu, que é o caso do Silvan. Chegou lá, tinha um problema. Aqui era 10%. Como você vai agir? E nós estamos falando de liderança. O líder tem que ir lá e focar em solução, em resolver, né? Ah, é uma coisa grandiosa, não dá para fazer sozinho. Ele tem que influenciar colaboradores para poder ajudar. Né? A Carol escreveu aqui, ó, automotivação, ter clareza do propósito, dos motivos que nos faz agir, né? Opa, organização, planejamento, atitude, ação, né? Olhar o todo, sem preconceitos e julgamentos. A Juliana escreveu propósito, o porquê fazemos o que fazemos. Então, o líder, ele tem que entrar em ação. Francinaldo, por favor, libera o áudio. Pode contribuir, Francinaldo. Olá, boa noite. Boa Estão me ouvindo noite. bem? Sim. Parei num lugar aqui antes de chegar em casa para acompanhar a aula. Eu queria comentar um pouco sobre autoconsciência. Eu acredito que autoconsciência é importante para nós podermos recalcular nossas próprias rotas, né? Replanejar, mudar o nosso caminho. Falando assim rapidamente sobre um caso meu, fiz o exercício da roda da vida, coloquei lá as pontuações para cada área e depois eu fui fazer um comparativo com uma roda da vida que eu havia feito anos atrás, acho que foi em 2019. E pegando da área dos recursos financeiros, a roda da vida que eu fiz atualmente, a nota está menor do que a roda da vida que eu havia feito anos atrás. Só que a minha situação nessa área melhorou de lá para cá. Então eu parei para pensar que o que mudou nesse meio tempo foi a minha autoconsciência sobre o que mais eu posso melhorar nessa área. Quando eu fiz a roda da vida lá atrás, eu tinha uma visão. Fui percorrendo todo esse caminho, melhorei algumas coisas, mas aí minha visão mudou de uma forma que eu vejo que se eu tivesse feito a roda da vida lá em 2019, com a cabeça de hoje, talvez eu teria colocado uma nota bem inferior. Então, essa questão da autoconsciência acho importante para esses nossos replanejamentos, recálculos. Acho muito importante. Obrigado, Francinaldo. Muito legal. Você falando me lembrou a lei da tampa, né? A lei do limite também, do John Maxwell aqui. E a gente, às vezes, se coloca um limite porque a gente não tem essa consciência que nós temos um potencial muito maior para se desenvolver. E como líderes, nós precisamos estar buscando conhecimento todos os dias
para melhorar nosso autoconhecimento, melhorar nossa consciência, e isso vai fazer a gente entrar no movimento, que esse momento, lembra a escadinha que eu falei? A gente só vai subir patamar atrás de patamar. Para a gente finalizar, mais alguém comentar sobre propósito, autoconsciência, automotivação, autodeterminação? E aí a gente vai para a terceira parte do nosso encontro. Mais alguém? Então vamos lá. E aí, eu conscientemente e de propósito, né, eu pedi para vocês fazerem logo nesse início dos nossos encontros a Roda da Vida. A Roda da Vida foi uma ferramenta que mudou a minha vida. Eu tinha feito ele em 2010, lendo um livro, mas não mexeu. Mas quando realmente, lá em abril de 2017, eu fiz dentro de uma imersão, e aí sim, fazendo talvez de uma forma correta, abriu a minha consciência que eu tinha que melhorar. E aí aqui agora eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas 12 áreas, porque dentro do que vocês passaram para mim, nós temos que trabalhar várias áreas, porque tem gente que respondeu saúde e disposição, tem gente que respondeu desenvolvimento intelectual, tem gente que respondeu parte financeira, amoroso, conhecimento, propósito. Então, a minha ideia aqui é falar rapidamente de cada um, mas o que eu gostaria mesmo, e vou ficar muito feliz, se tiver perguntas sobre cada uma das áreas. Porque, de repente, a ideia daqui, nessa parte do nosso encontro, é já te dar estratégias práticas, né, orientações práticas de como melhorar cada uma das áreas. Só que aí vai depender das perguntas, tá? Aí só para vocês saberem, eu estudo Roda da Vida desde 2017. No meu primeiro livro, em 2018, eu já falei sobre a Roda da Vida e depois eu continuei estudando, onde eu tenho uma plataforma de desenvolvimento pessoal sobre as 12 áreas. E aí, começando lá, ó, saúde física e disposição, né? O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Então, você precisa buscar conhecimento, mas principalmente ter a atitude de colocar, né, as ações para melhorar. E a estratégia que eu trago aqui é mini hábito, né? Então, de repente, alguém aqui está precisando começar a fazer uma atividade física. Pensa no mini hábito, né? Será que você não consegue andar 5 minutos até a padaria e voltar 5 minutos, ou seja, andou 10? E de repente, aos poucos, você pode ir aumentando o tempo, né? Eu conheço pessoas que pegam um carro para ir até a padaria, que fica 4 esquinas, né? Perde mais tempo de tirar o carro da garagem do que chegar lá, né? Então, a pergunta de reflexão é: qual o hábito que você pode começar a mudar aí no seu dia a dia para ganhar mais disposição? Né? Por exemplo, como eu faço quando eu vou de carro para o shopping. Né? Tem um shopping aqui, tem 4 lances para baixo. Eu vou direto lá no último, além de estacionar mais rápido, eu subo de escada, ou seja, eu aumento ali o tempo que eu estou caminhando, além de caminhar. No shopping, eu faço isso no supermercado também. Eu vou a vaga mais longe, estaciono rápido e caminho mais. Eu ando muito de metrô aqui. Eu costumo não andar tanto de escada rolante, eu prefiro as escadas. E quando eu pego a escada rolante, vou para o lado esquerdo e vou caminhando. Então, a pergunta é: o que você, que está querendo melhorar essa área, pode melhorar um pouco, né? Você quer melhorar alguma coisa? Comece com um passo, não precisa já sair correndo. E aí, vamos falar um pouquinho da alimentação. Eu quero melhorar minha alimentação. Começa, de repente, a comer um pouco mais de verdura, né? Começa a tomar um pouco mais de água. São pequenos hábitos que você pode mudar, que já vai dar uma revolução na sua vida. Vou pegar o meu exemplo. Há muitos anos atrás, quando não tinha essas informações, eu ia no domingo no supermercado e comprava 7 litros de suco de caixinha e tomava 1 litro por dia.
Quando eu comecei a perceber que só dependia de mim, eu cortei. Eu só não comprei. E aí eu emagreci na época 5 quilos só em ter uma atitude. E aí você, o que você pode fazer? Essa área aqui também a gente pode falar de sono. Você está tendo qualidade de sono? Quando você vai dormir, de repente você está muito no celular, que tal trocar o celular 1 hora antes de dormir por um livro, por uma meditação, né? Se concentrar mesmo, se preparar para dormir. E aí, gostaria de saber, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou, claro, trazer aí alguma contribuição nessa área, né? Saúde física e disposição. Eu acabei não falando, enquanto vocês pensam nas perguntas, vamos falar a importância de pensar nesse equilíbrio. Todas as áreas, elas estão conectadas. Então, se você não está bem com a sua saúde física, você não vai ter disposição para realizar as atividades que você precisa fazer, né? Eu conto nas minhas palestras que uma vez eu precisava comprar uma casa. Eu agendei com o corretor de imóveis na primeira casa, ele me mostrou. Só que como as casas eram próximas, nós fomos andando da primeira para a segunda. E pasmem, a condição física dele era tão precária que durante a caminhada ele ficou ofegante e tivemos que parar para ele recuperar o fôlego. E aí ele estava naquele momento já falando sobre características da outra casa e ele teve que parar. Ou seja, a condição física dele prejudicou o rendimento profissional. Vamos lá. Coragem, pessoal. Aproveitem. Aproveitem aqui. Mauro, Posso? Por eu favor. gostaria que o Augusto desse o depoimento dele, o que Eu ia aconteceu com a saúde comentar dele. Fala agora. aí. Opa, boa noite a todos, primeiramente, tá? Mauro, eu vou comentar uma coisa assim, ó. Eu, há 1 ano atrás, né? Quer dizer, eu já tô há 2 anos fazendo academia, né? Antes tinha muito problema de saúde, principalmente questão, eu era obeso, né? Bastante obeso, né? Há 2 anos atrás, né? Um conhecido meu, ele acabou abrindo uma academia, né? E eu resolvi então entrar nessa academia, né? E desse 1 ano, assim, fui fazendo mais passivamente a academia, não era algo muito assim sério, né? Até perdi um pouco de peso e tal, né? Mas não era aquele negócio sério, né? Aí há 1 ano atrás, né? O Silvio ali, ele me comentou, tá, meu, mas por que tu não faz academia de manhã cedo, né? E eu tinha sempre o costume de acordar às 7 horas, depois ir pro trabalho direto, né? Não tinha. Aí eu pensei, pá, eu fiquei naquela, será que eu vou, será que não vou? Eu resolvi fazer uma vez. Escolhi um dia da semana e comecei a ir. Durante umas 4 semanas eu sempre ia, acho que era nas terças-feiras, né? Eu acordava às 5h30 e ia para academia, né? E aí, conforme eu comecei a criando gosto, eu fui aumentando, e aos poucos foi aumentando cada vez mais, e agora, durante toda a semana, eu vou, a partir das 6 horas, na real, né? Agora, às 6 horas, ir para a academia, né? E esse ano, né, depois que eu olhei aquela aula ali que vocês tinham recomendado, eu resolvi agora começar cada vez mais cedo. Eu botei uma meta agora. A cada semana que se passa, eu estou aumentando 5 minutos, eu estou acordando mais cedo para cair mais cedo na academia para aproveitar mais ela. É porque ela abre a partir das 5h30, só que eu não tinha esse hábito de ir às 5h30 exatamente já ir lá, né? Então, aos poucos agora estou fazendo esse processo. A mesma coisa que eu não gostava de fazer esteira na academia, né? E agora toda semana eu tô aumentando 2 minutos, estou fazendo a mais de esteira, né? Já que aumentou o tempo da academia, eu aumentei o tempo dos exercícios também, né? Então isso está sendo já uma parte positiva dessa área, né? Que eu apliquei. Augusto, gratidão pelo seu depoimento, e é isso mesmo. E aí nós temos que entender que este processo serve para todas as áreas da nossa vida. Então, daqui a pouco eu vou pegar um exemplo. Eu preciso melhorar minha inteligência emocional. Se todos os dias a gente reservar alguns minutos para ler, estudar, se aprofundar sobre inteligência emocional, a gente melhora, né? Então, parabéns. E aí eu me lembrei eu tenho um mentorado, né? Eu perdi contato com ele, mas ele pagava a academia e não ia. E aí, quando ele pagou a minha mentoria, eu contribuí com ele também com um vídeo sobre procrastinação, que é, né, conteúdo que vocês leram também. E ele tomou a decisão de ir na academia porque ele já pagava. E 1 mês
ele emagreceu 10 quilos e eu não pedi. Ele mesmo postou 2 fotos do antes e depois, colocou no Instagram. Aí eu aproveitei, coloquei no meu também, né? Mas isso já faz, né, um tempinho atrás. Mas é isso aí. Augusto, parabéns, viu? Mais alguém nessa área? Perguntas, dúvidas? Vamos lá, então. São 12. Desenvolvimento. Oi, Pode falar, Patrícia, por favor. eu queria contribuir um pouquinho também com a questão da saúde física, né, e disposição. Eu costumo dizer que poucas pessoas que eu conheço têm a jornada de trabalho que eu tenho. E eu já tentei de todas as formas, com a academia ou sem academia. E a verdade é que sim, a academia ela vai melhorar a disposição, ela vai dar ferramentas para que a gente melhore o sono, melhore a ansiedade, melhore quem tem, né, problema de dor, de depressão. Então, tudo isso é como benefício do exercício. E hoje eu vejo assim, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda, né, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana para prevenção realmente de doenças crônicas, como câncer, diabetes, hipertensão e outras, né? E assim, atividade física hoje a gente deveria falar como algo que sendo realmente como obrigação, porque a maioria dos problemas, né, de exposição e de saúde estão relacionadas com isso. E sem saúde, a gente não consegue fazer nada nas outras áreas. Então, assim, o ponto fundamental, eu acredito, a base de tudo seria a saúde, né? Saúde física, saúde emocional, até quando a gente pensa em liderança, se eu não tenho saúde emocional, eu vou ter dificuldades em alguns aspectos da liderança. E é isso, né? A rotina, e a gente sempre tem o hábito de dizer, né? Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E eu costumo dizer que, na verdade, quem diz isso, né, falta de tempo, é, na verdade, por falta de método. Prioridade. E sim, de prioridades e tudo. Se a pessoa realmente acordar mais cedo, ela consegue, né? O horário que eu e meu esposo chegamos na academia é 5h15 da manhã, né? Então, assim, os dois dão plantão o dia inteiro. Agora, por exemplo, hoje eu tô chegando em casa mais cedo, mas chego em casa 21 horas. Então, assim, quando a pessoa quer, né, a pessoa consegue. E é a base de tudo até para o nosso programa, para o nosso desenvolvimento, é a saúde. Obrigado, Patrícia, pela contribuição. Todos nós temos aqui muito conhecimento. E ela me lembrou a frase que é um termo, né? Hábitos angulares. Hábitos que vão influenciar, melhorar outros hábitos. E a atividade física é um hábito que, quando você começa a melhorar, você ganha energia, você começa a ter mais consciência, quer cuidar melhor que da sua alimentação e começa a melhorar outros hábitos, tá bom? Para quem não sabe, eu sou profissional da área de educação física, eu sou responsável por uma academia com 2.000 alunos e um departamento de esportes com 3.000 alunos em todos os cursos esportivos. Então, muito obrigado, Patrícia, aí pela contribuição. Mas vamos falar de outra, que são 12. Estamos entrando aqui na segunda área, desenvolvimento intelectual, né? Eu tenho uma frase que diz assim, ó, somente com informações relevantes você pode criar planos consistentes. E aí, quando eu conversei com o Carlos para poder criarmos essa mentoria, eu dei a sugestão, ele aceitou na hora, de ter a leitura de um livro por mês, estimulando vocês ao hábito da leitura, né? Foi um hábito que mudou a minha vida, que eu não tinha o hábito da leitura. Quando eu percebi a importância de ter, eu comecei a ler muito e, graças a Deus, todos os dias, pelo menos meia hora, né? Às vezes um pouco mais, mas pelo menos meia hora, eu estou lendo alguma coisa para poder o quê? Porque só com informações que você melhora, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar da área de educação financeira, mas, por exemplo, para mim, o que ajudou eu a melhorar minha vida financeira foi a leitura de livros como Segredos de uma Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, entre outros. E aí aquelas informações eu comecei a colocar em prática, né? E aí
o hábito da leitura, né? Até o meu livro de 2019, eu trago a importância de ter esse hábito, né? Conhecimento de outras fontes, é você melhorar relacionamentos, porque você tem um conhecimento. E aí, como adquirir esse hábito? Então, eu vou supor que tem alguém aqui que não tem ainda o hábito da leitura. Então, são 4 passos simples, está muito relacionado ao que nós já falamos agora há pouco. Comece pequeno, mas antes de começar pequeno, comece com um tema que você goste. Deixa eu ver aqui o chat. Tenha atitude, já disse John Maxwell, simplesmente haja. Perfeito. Isso serve para saúde e serve aqui para buscar conhecimento. Primeiro passo. Que tema você gosta? Você gosta de liderança? Gosta de vendas? Você gosta de gestão? Aquele tema que você gosta é aquele livro que você vai começar. Veja qual o período do dia que você gosta de ler. Tem pessoas que gostam de ler de manhã, tem gente que gosta de ler à noite. Então, analise. E aí, comece pequeno, 10 minutos por dia. Um capítulo, todos os meus livros são de coautoria, eles são feitos por capítulos. E aí, esses livros, se você ler 12 minutos por dia, você lê um capítulo. Se você pega um livro desse aqui, tem 22 capítulos, em 22 dias você leu o livro inteiro, com 12 minutos por dia. Só que, de repente, você vai pegar o gosto, vai ler 24 minutos, vai ler 2 capítulos, em 15 dias você lê um livro, em um mês você leu 2 livros. Né? E, claro, fazendo, né, o mais importante, colocando em prática. Kleber, por favor, libera o áudio, por favor, Kleber. Kleber levantou a mão, deve estar tentando liberar o áudio. Kleber? Boa noite. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Tranquilo, Mauro? Tranquilo. Pessoal, realmente eu estou quietinho aqui, mas estou anotando todos os insights que tem a ver com o meu dia a dia. Mas nos últimos 7 anos, o meu maior investimento foi na parte intelectual mesmo. Eu vi que eu tenho vários outros cursos acadêmicos, pesquisa evolutiva de marketing pela Unicid, pequenas formações no BRAE, na Associação Comércio de São Paulo, e chegou um momento que faltou conhecimento. E foi onde acabei entrando até no curso de Direito, já concluí. E essa estada minha aqui com vocês nessa mentoria tem feito eu enxergar onde eu preciso melhorar. E agora eu vi que os conhecimentos são específicos, não abrangentes, né? Preciso melhorar a parte específica. E justamente nessa área da liderança, ele está apontando demais a pontos particulares. Não são nem rendimentos profissionais, rendimentos intelectuais, não, são pontos particulares meus que precisam ser desenvolvidos através do conhecimento e, como você acabou de dizer, colocando em prática pequenas leituras no seu dia a dia, você foi melhorando, principalmente a educação financeira e etc. Então, só resumindo aí da minha parte, identifiquei que tudo que foi dito aqui, a minha parte é o investimento intelectual e agora, claro, pôr em prática, né? Pôr em prática. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Kleber. Obrigado, Kleber. E aí, só para finalizar, né? O quarto passo, não adianta você decidir que você vai ler sobre vendas, que você vai ler de manhã, que você vai ler 15 minutos, se não colocar o quarto passo, que é a ação. É a atitude de realmente colocar em ação, né? Tivemos aqui alguns depoimentos de pessoas que puseram em ação e aí começa a melhorar. Mas vamos passar para a próxima, né? Equilíbrio emocional. E aqui eu recomendo os livros de Paulo Vieira, e tem vários livros bem interessantes que nos ajudam a entender a importância de ter equilíbrio emocional. E nós aqui falando sobre liderança,
o líder, ele precisa ter equilíbrio emocional. Se eu abrisse o áudio aqui, a gente ficaria até amanhã, cada um de vocês ia ter 1, 2, 3 exemplos de situações que viram, que presenciaram um líder que, de repente, perdeu o equilíbrio emocional numa situação qualquer. Então, conheça e controle suas emoções, só assim irá prosperar. Tá? Então, equilíbrio emocional é um tema que nós vamos trabalhar, né, nos meses subsequentes. Vai ter um mês só para trabalhar isso, que o líder precisa. Né? Então, nós estamos buscando primeiro trabalhar a autoliderança. Mês que vem, em fevereiro, nós vamos trabalhar de perfil do líder, perfil do liderado, estilo de liderança e nível de maturidade dos colaboradores. Mas vai chegar um momento que a gente vai focar nessa parte da inteligência emocional, tá? Realização e propósito, tá? Conheça seus pontos fortes, né, e suas fraquezas, já falamos sobre isso. E aí, alinhe seu propósito de vida com suas atividades diárias. Então, você gosta de fazer algo? Então, todos os dias, você precisa. Todos os dias, você tem que colocar ali na sua programação atividades relacionadas àquilo que você gosta de fazer. Eu fico imaginando alguém que, de repente, está numa profissão que não gosta, mas está, de repente, por causa do dinheiro, e todo dia tem que fazer ali 8 horas trabalhando naquilo que não gosta. Eu lembro uma vez eu conversando com um juiz, auditor. E ele era concursado, trabalhava 6 horas, ganhava bem, mas não gostava do que ele fazia. Mas olha só o que ele fazia para contrabalancear. No outro período do tempo, ele trabalhava em algo que ele gostava. Tá? Então, ele estava pelo dinheiro, que era concursado, mas buscava fazer atividades em outros horários para poder realmente estar alinhando o propósito de vida. Tá? Pessoal, perguntas, levanta a mão, áudio, que eu vou estar aqui, né, falando das áreas. Bom, das pessoas que me responderam, nós tivemos aí 4 que responderam que precisam melhorar o equilíbrio financeiro. E aí, alguns conceitos que eu aprendi nos livros e apliquei, por mais que são muito básicos, as pessoas ignoram. Então, eu vou fazer uma pergunta e gostaria que alguém respondesse, tá? Qual é a regra de ouro para se ter um equilíbrio financeiro? Quem que pode responder? É simples e fácil mesmo. É isso mesmo que você pensou. Pode falar. Qual é a regra de ouro do equilíbrio financeiro? Quem pode falar para mim? Só liberar o áudio. Gastar menos do que ganha. É isso aí, Silva. Essa é a regra E todo mundo sabe. Só que não colocam em prática. E aí vem alguns conceitos. Por exemplo, Segredos de uma Mente Milionária tem um capítulo só sobre a palavra simplicidade. Né? Viva abaixo do que realmente você pode pagar, você pode viver. Né? E a gente vê esses jovens que começam a trabalhar, no primeiro aumento de salário, o que eles fazem? Compram um carro. Só que aí vem outro conceito de ativo e passivo. O carro é um passivo. Então, nós temos que entender um pouquinho de estamos tendo ali uma remuneração, não temos que ter gastos para aumentar o nosso passivo. E sim, nós temos que investir, pensar nos nossos ativos. Tá? Então, não é o caso aqui de uma aula inteira sobre educação financeira, mas tem alguns conceitos básicos que quando a gente descobre, a gente pensa assim, e por que eu não estou sabendo disso desde os meus 18 anos no meu primeiro salário? Né? Aquela orientação básica, né? Reserve 5 a 10% de tudo que você ganha e ponha no investimento. Se eu soubesse disso aos 18 anos, o meu salário aos 18 anos foi R$300. Eu já teria colocado R$30 no investimento. E alguém pode estar falando assim, Mauro, não é fácil fazer isso. Eu não estou falando que é fácil, mas é um desafio que quando você começa a pôr em prática e você começa a perceber que tem uma segurança financeira, que você consegue alcançar os seus objetivos de vida,
aquilo te energiza a continuar, né? E um outro ponto, para a gente finalizar essa parte, porque tem outras áreas, é ter uma renda extra, né? Na minha vida, a minha virada de chave foi quando eu busquei ter uma renda extra. Se até 2017 eu era apenas coordenador de esportes, depois eu comecei a ministrar palestras, treinamentos, mentorias, escrever livros e, entre outras reservas extras, que me ajudaram a alcançar esse equilíbrio financeiro. Perguntas, comentários sobre essa área, já que, né, teve vários que querem trabalhar essa área. Pode aproveitar, fazer uma pergunta, quem quiser, claro. Mauro, eu tenho uma dica do McDonald's, que ele diz assim, eu preciso de ter vários ninhos. Quanto mais ninhos eu tenho, mais ovos eu vou conseguir, entendeu? Então, vai de encontro ao que tu falou aí, Mauro, essa questão de uma renda extra, várias, né? E eu falo sempre para quem está comigo, cara, não tenha só algo que só consiga sacar dali, tirar dali. Tu vai ter tua renda do teu trabalho, mas tu tem que ter outras fontes de rendas para te ter para te ter sei lá, não é segurança, para mim não existe, né? Mas uma garantia de tu que, eu quero me planejar, ou para vir viajar com a família, o que eu já passei por vários poucos, né? Até entender isso aí, até ter uma percepção mais empreendedora. Então eu digo, cara, tenha outras possibilidades. Invista naquilo que tu falou, como aquele que tu mencionou ali, o auditor, né? Ele fazia né, porque ele precisava, mas ele fazia algo também que desse para ele a satisfação e a realização do propósito. Então, eu creio que todos nós podemos ter outras fontes de renda. E ele tinha duas fontes de renda e alinhando ao propósito. Isso aí. E aí, eu já vou passar a palavra para quem está levantando a mão, mas você me lembrou do Roberto Navarro, né? Eu não li os livros dele, mas eu já assisti vídeos no YouTube e ele fala, tenha diversas fontes de renda. E ele mesmo tem 55. E ele fala, às vezes uma não deu dinheiro, mas a outra deu. E aí, assim, todos nós, olha essa chave, pessoal. Se vocês pegarem essa chave, já valeu o encontro de hoje. Todos nós temos algo a ensinar a outra pessoa. Então você pode estar criando algo para ensinar a outra pessoa que ainda não sabe o que você sabe. Tá? Deixa eu ver quem que levantou a mão. Eu não sei se eu vou conseguir ver. Sim. O Carlos primeiro e depois o Francinaldo. Carlos, por favor. Eu queria destacar o seguinte: usem a mesma estratégia das outras áreas da vida. A área financeira é composta para você evoluir nela, é composta de pequenos passos. E aí vai, talvez, a dica de ouro. Eu lido direto, tanto com empresários quanto com pessoas que estão iniciando a sua carreira, jovens. Se você hoje não consegue guardar R$ 5 ou R$ 10 por mês, não adianta esperar ter R$ 100 sobrando para daí investir. Então, assim, não adianta. Essa é uma desculpa de quando eu quitar esta conta, daí eu vou começar a poupar ou fazer investimento de alguma forma. Então, assim, seja mais radical um pouco, né? Porque a área financeira é algo que demora a gente a administrar, né? Mas uma das coisas que eu digo, desde pequeno, né, eu aprendi, guarde sempre. Quem poupa tem, a gente já ouviu isso. Mas não é só poupar, talvez seja investir. E há uma grande diferença nisso. Porque o investimento também pode ser feito de diversas... E hoje tem tanta opção, no seu aplicativo do banco, você tem opções que podem te render muito mais que a poupança. Simplesmente isso requer uma pequena parcela de disciplina tua para acompanhar e você faz lá e larga. Por quê? Depois por exemplo, quando você hoje compra, né, alguém já deve ter entrado, como eu, em algumas asneiras de ter consórcio, né, que você paga alguém para cuidar do teu dinheiro. É um absurdo, né? Mas enfim.
a gente é forçado, às vezes, a usar, né? Quando você faz um empréstimo, alguma coisa assim. Eu não quero entrar na financeira, mas eu só quero dizer assim, os primeiros passos, eles são difíceis, mas eles são simples de serem dados. É uma questão de disciplina. A partir dali, é um salto. Sugiro que vocês leiam um pouco a história de Warren Buffett, ou Buffett, né? Um cara que é bilionário, enfim, como ele começou. E aí vocês vão entender muita coisa nesses pequenos passos aí, que eu acho que valem muito a pena para a gente ir praticando, porque ele influencia todo o resto da nossa vida. Se a área da saúde influencia, a área das finanças, com certeza, ela é um fator preponderante, né, para que eu tenha equilíbrio emocional em um monte de outras áreas. Sensacional, Carlos. Todas as áreas são fundamentais e essa não deixa por baixo, não. Francinaldo, libera o áudio. Faz a sua pergunta ou comentário. Olá, só uma contribuição também sobre essa área financeira. É um ponto que eu li, né, em alguns livros sobre educação financeira e que venho aplicando nos últimos anos, é a questão de se pagar primeiro. Então, assim que cai o salário, pega um percentual X, já separa, e seja para investir, seja para aplicar no tesouro, mas eu procuro esquecer que aquele valor existe. É como se, eu dou um exemplo aqui, eu ganho 5 mil por mês, mas a partir de hoje eu coloco na cabeça que só ganho 4.500. Aqueles outros 500, todo mês com aquele salário, tiro fora do meu salário. Até é uma forma de me policiar também. Jogo para outra conta, invisto no tesouro, no bem, seja o que for. Eu realmente esqueci que aquele dinheiro caiu ali, justamente para ir educando, se policiando, para conseguir fazer esse hábito de poupar e investir. Obrigado, Francinaldo. Sensacional. Né? Eu lembro que anos atrás eu fiz um workshop de 4 horas, o Francinaldo estava lá comigo, muito bom. Vamos lá, passando aqui para uma outra área, tá? Contribuição social. Eu te pergunto, o quanto você está ajudando outras pessoas, né? E aí eu tenho essa frase assim, ó, quer prosperar? Ajude os outros primeiro. Eu gosto muito de falar da lei da reciprocidade, né? Começa a ajudar aí na sua comunidade. E quando eu falo em ajudar, não estou falando só dinheiro, não, gente. Ajudar, às vezes, com uma palavra, ajudar uma pessoa, ouvindo a pessoa, né? Às vezes numa igreja, um dia, 1 hora por semana, indo lá, ajudando de alguma forma. Então, a estratégia que eu deixo aqui, faça uma pesquisa em seu bairro, né? Veja o que você pode fazer para ajudar. Com certeza, isso vai te ajudar a ser um líder melhor, que você vai começar ali a se conectar com as outras pessoas e vai contribuir para a sociedade, né, com um pouquinho do seu tempo. E aí, relacionamento familiar. Dê atenção ao seu filho, ele se tornará um adulto com uma personalidade mais agradável. Família aqui, nós estamos falando de filhos, pais e irmãos. Tá? Daqui a pouco eu tenho um relacionamento amoroso, né? Mas aqui estamos falando aqui da sua família. E do jeito que nós falamos da saúde, do jeito que nós falamos da educação financeira, eu falo que o relacionamento familiar ele é fundamental. Ele é a base para você prosperar, né, na sua vida profissional, na sua liderança. Então, busque criar momentos de qualidade com os filhos, pais, irmãos. Hoje eu não tenho mais meus pais, né? Perdi eles muito cedo. Mas se você tem seus pais, eu pergunto, você costuma ligar para eles? Né? Os seus irmãos são aquelas pessoas mais importantes da sua vida? E se você tem filhos, né? Reserve momentos de qualidade, porque depois que eles crescem, né, eles vão para o mundo. Relacionamento amoroso, né? Quer ter um casamento próspero? Conheça a linguagem de amor de seu parceiro e coloque em prática todos os dias. Eu recomendo a leitura do livro As 5 Linguagens do Amor, para realmente você estar entendendo qual é a linguagem do amor do seu parceiro, né?
E aí, a partir do momento que você sabe qual é a linguagem do amor do seu parceiro, crie ações diárias relacionadas àquele, né, aquela linguagem. Você vai estar, assim, nutrindo esse sentimento, o amor, todos os dias. Relacionamento social. Deixa eu ver no chat aqui. Perfeito, perfeito. Relacionamento social. Tenha um amigo que possa confiar a sua vida. E aí, como estão os seus amigos? Você tem muitos amigos ou só conhecidos? Faz pouco tempo eu perguntei para uma pessoa: você tem amigos? Não, eu tenho só um batalhão de conhecidos. Né? Então, mantenha uma conta corrente com saldo positivo, né? Com seus amigos, né? Contribua, né? Quanto mais você ajudar os seus amigos, quando você precisar, você vai ter um batalhão de amigos para te ajudar. Então, Mauro, pode falar, só Silvano. hoje tô com relação a isso, né, cara, relacionamento social. Eu tive um momento muito desafiador na minha vida depois que perdi meu pai e minha irmã nova, 2 anos atrás, e aí eu caí numa depressão, tá? Então, assim, o que me ajudou bastante, principalmente a fé, né? E o relacionamento. Tu compartilhar com uma pessoa, com um amigo, né? Os teus desafios. Porque o homem é muito solitário, principalmente nós homens, né? Hoje eu tenho amigos que se tornaram irmãos, né? Então a gente conversa muita coisa sobre tudo, né? E isso me ajudou muito. Então é só para compartilhar um testemunho, né? Que como vale a pena tu compartilhar, mas sabendo quem é aquela pessoa, né? Tendo muita confiança. Mas realmente é um resultado, para mim, foi muito valioso, viu? Obrigado, Silvano. Obrigado. É fundamental nós termos aí um amigo que a gente pode contar, com certeza. Essa área aqui eu acho fundamental, né? Diversão, porque assim, a vida no dia a dia é estressante, a gente tem muita coisa para fazer, fora os problemas para resolver. Então, nós precisamos, na nossa semana, reservar momentos que eu chamo de reenergizar. Então, o que é o que você gosta de fazer? Né? Você gosta de cozinhar? Você gosta de atividade física? Você gosta de assistir filmes? Você gosta de séries? Você gosta de viajar? Você gosta de estar conversando entre amigos? Eu não sei o que você gosta de fazer. O que eu quero trazer para você é que você precisa buscar o autoconhecimento, entender o que você gosta, o que te traz prazer. Só que não é só saber, é colocar na sua semana. Não sei se é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não sei se é todo dia, mas você precisa entender que trabalho é trabalho, folga é folga. No momento de folga, você precisa se desligar do trabalho para poder ganhar energia para o dia seguinte. Porque no dia seguinte, nós temos outras 24 horas para fazer, né, o que nós precisamos fazer. E aí está faltando só mais duas: plenitude e felicidade, gratidão, né? Se você ainda não faz, eu sugiro você começar a fazer exercício da gratidão todo dia à noite, 1 minuto, 2 minutos, agradeça. Agradeça a aula que você teve, agradeça a comida que você teve. Você vai agradecer e aí você vai começar a perceber o quanto você tem, o quanto Deus te deu, né? E esse nível de gratidão aumentando vai elevar o seu nível de felicidade, tá? E para a gente terminar, sem aqui estar falando né, de religião, e sim um sentimento de espiritualidade, né? Crie o hábito diário de reservar um momento para seu autoconhecimento, abuse do silêncio intencional. Então, reserve 5 minutos diários, e se possível, no período da manhã, para focar. O que você vai fazer naquele dia que vai te trazer maiores resultados? Eu indico o livro Milagre da Manhã, né? Eu li ele em 2 horas, eu não terminei, eu não consegui parar de ler quando eu comecei a ler ele. E aí ele te traz a importância de logo de manhã você fazer algumas atividades que vão te trazer ali uma energia tamanha para você executar tudo que você tem que executar durante o dia.
Eu trouxe aqui várias estratégias, né, falando um pouquinho da importância de buscar o equilíbrio nas 12 áreas da vida. Só que eu quero te trazer aqui um desafio. O que você vai fazer com isso? Então, escolha uma estratégia. Escolha uma área. Né? Eu fiz você analisar 12, mas eu quero que você comece a melhorar uma área. Porque melhorando essa área, todas as outras vão melhorar. Lá dia 10 de abril de 2017, eu decidi ser a área intelectual. Eu busquei, através de livros, conhecimentos que me ajudaram a melhorar as 12 áreas. Mas você não precisa escolher essa. Você escolhe aquela que você está precisando nesse momento. Mas crie um objetivo, crie um plano de ação e lembre-se, eu estou aqui, só me chamar no PV do WhatsApp que eu vou te ajudar com orientações, livros, vídeos, com uma conversa se a gente precisar. Eu quero melhorar nesses próximos dias. Você vai ter a atividade que o Carlos vai trazer. Só que eu quero te pegar na sua mão nesses próximos 15 dias. Eu quero ajudar você a melhorar a área que você escolheu. Sabe por quê? Porque somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Não adianta você criar a consciência, eu preciso melhorar tal área. Mas, se você não colocar em ação algumas tarefas, você não vai conseguir melhorar. E pode contar comigo, que eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos praticar agora, né? Eu vou passar a palavra aqui, vou fechar os slides, vou passar a palavra para o Carlos. Ou melhor, antes do Carlos, vou tirar algumas dúvidas, e aí o Carlos vai trazer aqui o exercício dos próximos dias, se preparando para o nosso próximo encontro. Então, vamos lá. Só para a gente fechar a aula de hoje, algum comentário, alguma pergunta, algum case, alguma dúvida, porque depois eu vou passar a palavra para o Carlos, para ele trazer aí já o elo de ligação para o próximo encontro. Fique à vontade, eu estou por aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O pessoal ou está tímido, ou está com muitas dúvidas. Tá? Então, só para a gente então finalizar, ficar claro, me chame no privado, né? Não no grupo, me chame no privado, vamos trabalhar junto essa área que você escolheu. Carlos, vou passar a palavra para você já estar trazendo aí as novas informações. Beleza. Gente, que aula! E, ao mesmo tempo, eu estava olhando para a minha roda, né? E o que eu preciso fazer? Porque todos nós temos áreas que nós vamos precisar mexer. Não porque elas estejam talvez tão ruins, mas pior, elas poderiam estar muito melhores, com pouquinho de esforço, com pequenas ações. E algumas talvez eu tenha que refazer tudo. E algumas talvez eu esteja muito bem. E só que assim, ela talvez não tenha a grande influência que deveria ter. De qualquer forma, né, eu quero agradecer ao Mauro e eu quero dizer que dentro do nosso programa de mentoria, gente, a gente tem uma jornada intensa, né? Nós não estamos brincando em serviço aqui. Então, você vai achar assim, poxa, a vida é tanta coisa para fazer. Na verdade, aproveite o tempo. Quando o Mauro diz, olha, a gente está disposto, né, e eu quero me colocar junto dele, se você quiser, entre em contato com qualquer um de nós, a qualquer momento. Nós estamos ali para isso no grupo do WhatsApp. Né? No privado, entre em contato e se tem uma área que você quer trabalhar ou que você precisa de ajuda, por favor, não hesite, porque esse é a sua jornada em que você tem que talvez reconhecer, inclusive, a sua limitação e, cara, eu quero a ajuda de alguém. E como é que eu faço isso? Então, aproveite. Bom, eu quero largar 2 exercícios para vocês, tá? Eu vou estar colocando no grupo do WhatsApp, tá? E só não coloquei ainda porque eu vou fazer o textinho para colocar, que esse eu não tinha preparado. Mas eu quero dar um presente. Mauro, a gente está dando presente de montão, eu vou dar mais um para essa turma, tá? Alguns de vocês talvez já tenham. Quem fez mentoria comigo já fez isso, mas
não tava previsto, mas eu decidi esta noite fazer diferente. Eu vou dar 2 ferramentas. Uma delas, vocês vão fazer o teste e nós vamos fazer uma análise de perfil DISC teu. Gente, isto só a nível de mercado, hoje, cobram em torno de 300 a 350 reais para fazer uma análise de perfil. E vocês vão estar recebendo isso gratuitamente. Eu vou encaminhar para vocês este teste, você vai preencher, ele é autoexplicativo, e aí você vai tirar uma imagem, um print, ou escanear e me mandar, no privado, porque eu tenho que compilar as informações e jogar dentro do meu sistema, tá? Então, é bem tranquilo. Para quem não fez, nunca fez o DISC, vai ser uma inovação. Para quem já fez, talvez faz muito tempo e vale a pena você trabalhar, porque dentro do nosso próximo conteúdo é perfil de liderança e como é que eu me preparo para trabalhar comigo mesmo, mas principalmente com quem está à minha volta. E o segundo exercício, tá? Eu vou para você. O Mauro trabalhou com vocês a roda da vida. Eu vou trabalhar com vocês a roda das competências. Nós vamos falar de visão, nós vamos falar de gestão, visão sistêmica, de gestão de projetos, nós vamos falar de gestão de conflitos. Então, assim, você vai poder fazer uma autoavaliação de como você está nesse quesito e eu vou ajudar vocês durante essa jornada, inclusive na aula que vem, para explicar detalhadamente como é que isso se procede, como é que você pode usufruir disso para liderar melhor a sua equipe. Então, são bem simples de fazer. A única coisa que eu quero desafiar vocês é, eu sei que o tempo é sempre curto, mas esses 2 testes eu vou lançar agora de noite, se você fizer eles, se você quiser, você preenche eles, literalmente, em questão de 10 minutos. Tá? O do DISC você faz em 10 minutos. Então, eu quero te desafiar a você fazer o teste, escanear ou tirar um print, simplesmente, não quero complicar a vida de ninguém, simplesmente tira uma foto dele preenchido com o teu nome e manda no privado para mim. E aí eu já tenho ele à disposição. Só que para esse eu quero que você faça ele agora, até o final desta semana, tá? Então, assim, você tem essa semana para me entregar esse teste. O das competências, você tem mais tempo sem problemas. Tá? Qualquer dúvida, a roda das competências é igualzinho o estilo de fazer que nem a roda da vida. Só que ele trabalha áreas específicas do líder. Ele não trabalha a área pessoal. Tá? Então, é só para vocês entenderem a diferença disso. Mas ele é muito legal e vai te dar uma luz sobre a tua gestão, né, de você. Então, essas são as 2 situações que eu gostaria de desafiar você, para você investir tempo em fazer. No demais, o que o Mauro colocou, e não só desta aula, mas principalmente desta aula, a roda da vida, ela é talvez, se você sair desta noite com uma escolha, com uma definição de uma área a ser trabalhada, você já parou para pensar que pode ser a grande virada de chave da sua vida? Foi assim com o Mauro em 2017, mas eu posso dizer que essa roda em 2015 aconteceu comigo da mesma forma. Eu fiz ela dentro de um processo de coaching. E, sinceramente, eu nem valorizava coaching. Eu achava até que o que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu fiz isso, e isso fez sentido, e eu comecei a usar, meu Deus, transformou a minha vida. E, por incrível que pareça, foi a área intelectual também escolhida. Porque ela faz a tua mente vibrar, tá? Então, queria desafiar vocês a entrar nisso. Vi a mão levantada aí do Cláudio? Vai lá, Cláudio. Carlos, eu queria que tu comentasse aonde tu vai mandar o disque para nós no grupo e nós vamos fazer no grupo, ou vai ser que nem uma folha impressa da roda da vida que o Mauro mandou, nós imprimimos e mandamos para ti. Sim, vamos lá. Os dois são 2 folhas, tá? Então, o disque é uma folha, você vai imprimir, preencher, tirar o print ou escanear e mandar para mim. Simples assim. Mas não esqueça, importante colocar o teu nome.
Na roda das competências, você não precisa mandar para mim se você não quiser. Eu quero só que você use, porque nós vamos trabalhar ela intensamente durante o encontro que vem, tá? Se você quiser compartilhar comigo para trocar uma ideia, você é mais que bem-vindo. Mas o DISC você precisa mandar para mim, porque eu lanço no sistema para daí poder te dar o resultado, mas isso só para a aula da semana que vem. Legal. Perfeito? Alguém, alguma dúvida, né, ou sobre os exercícios, né? Eu queria lembrar a todos vocês que na descrição do grupo nós já colocamos o calendário de aulas para que vocês possam se organizar datas e horário, datas e temas, né? Como vai ter em fevereiro, vai ter carnaval, acabou não ficando certinho 15 dias, vai ter ali um pequeno ajuste. Dia 19. Então, nosso próximo encontro ao vivo é dia 19, mas lembrando que no grupo nós estamos lá à disposição, né? Já temos o livro de fevereiro para ser estudado e teve dúvida, pode também nos procurar no privado. Quero agradecer aí a participação, a presença de todos, né? Gostei muito das contribuições, das perguntas, e eu tenho certeza que ao longo do tempo vocês vão se soltar mais e vão fazer mais perguntas, né, para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos. Eu queria desafiar vocês a fazer o seguinte. Agora, nesse exato momento, a hora que você sair desta reunião, eu quero que você coloque uma frase lá no grupo. E a frase tem que traduzir o teu pensamento sobre a aula de hoje. Ponto. É uma frase. Não deixe para fazer depois. Essa é uma tarefa para fazer agora. Porque teve gente que não pôde participar. Inclusive, me falaram que iam vir depois tal. Eles vão estar vendo. Mas, gente, no grupo porque as frases que vocês colocarem lá, elas são chave para estimular outras pessoas. Já começa a tua multiplicação. Ok? Então, ao sair daqui, já escreva algo no grupo. O que você está levando nessa aula? O que fez você pensar? E em uma frase. Não precisa fazer um texto, né, de dissertação, tá? É só uma frase.